Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, uma alegria estar com vocês de novo aqui nesse culto matinal de domingo. É um prazer poder trazer a palavra de Deus. Todos os amigos que estão nos ouvindo, que sejam abençoados. Quero lembrar algo importante, nesse mês de maio, nós estamos sempre pensando na questão da família, o mês da família. E nós vamos trazer uma mensagem hoje dirigida à família. Antes de mais nada, eu quero lembrar com vocês dos pedidos de oração que foram feitos a nós. E nós vamos orar, pedir a Deus, agradecer a Deus por todas essas situações aqui que sejam apresentadas. Eu peço que, se você puder, anote aí esses pedidos para você durante a semana estar orando por essas pessoas. Algumas têm bastante aflição nas suas necessidades, precisam da nossa constante oração. Nós vamos orar pela saúde da Rogéria, da nossa igreja. A Rosicler pede pela recuperação completa. Foram acometidos do Covid os seus tios Ruth e Jufir. Há um amigo nosso, amigo da igreja, Alexandre, que tem nos procurado, e ele pede orações pelo seu casamento, pede orações pelo seu sustento e pelo seu emprego. Há um agradecimento feito pelo Davi Batista, amigo também. Ele está muito feliz porque ele retornou à sua vida com Deus, à sua vida espiritual. Olha que coisa boa. O Ribeiro pede orações pelo seu cunhado, Joselito, que está acometido da Covid, está no CTI. Vamos orar por ele e por toda a sua família também. O Silvio pede pelo seu amigo Eric, também hospitalizado. E há muitas gratidões daqueles que já se recuperaram do Covid e de outros acometimentos. A Vivinha, o Bira, a Edna, a Simone, o Dr. Augusto, a Solange do Arraial do Cabo. Muitos já se recuperaram e estão agradecendo. Nós vamos lembrar de orar também pelos necessitados. Muitos necessitados têm procurado nossa igreja e nós temos podido ajudá-los com cestas básicas, com determinados cuidados. Vamos orar pelos profissionais de saúde e vamos orar também pelos nossos governantes, porque a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos governantes. Esse é momento de oração. Vamos orar todos nós, feche seus olhos, baixe sua cabeça e nós vamos orar juntos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor tem sido presente na nossa vida. Muito obrigado por todos aqueles que já se recuperaram, Senhor, desses acometimentos de saúde, alguns tão graves. Mas nós pedimos também que o Senhor abençoe aqueles que ainda estão acometidos, aqueles que estão em aflição. Senhor, cuida deles, põe tua mão sobre eles, abençoa os diagnósticos, abençoa, Senhor, a ação dos medicamentos, abençoa toda aquela tecnologia ali empregada para recuperá-los. Ó Deus, que tudo dê certo, a resposta fisiológica deles, mas o nosso maior pedido é que o teu poder, que é acima de todo poder, haja sobre eles, para que haja, Senhor, restauração. Pai de amor, abençoa os profissionais de saúde, nós te pedimos. Abençoa o Gelson, Pai, que pediu pela sua aposentadoria, pela sua casa. Ah, Deus, abençoa ele e sua família, Pai. Senhor Deus, eu peço suas bênçãos sobre os nossos governantes. Senhor, que eles possam ser cuidados por Ti, que possam ter sabedoria vinda de Ti, que possam ter discernimento vindo de Ti, porque tantas vezes os homens falham, mas o Senhor é sobre todo o poder. Senhor Deus, peço que o Senhor fortaleça os bons e que o Senhor transforme ou afaste os maus, Senhor. Quero te pedir que o Senhor me unja com o Teu Santo Espírito nesse dia, para que eu traga uma mensagem que seja importante, relevante, restauradora na vida das famílias, Senhor, dos que estão ouvindo. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olha, você pode dar suas opiniões sobre os cultos que você tem visto. Os cultos de juventude, oração e ação feito pelos jovens nas quintas-feiras, o oração e ação kids das sextas-feiras, o oração e ação de estudo bíblico na quarta-feira.
Também oração e ação da terça com pregação, os cultos das 10h30 e das 19h30 nos domingos. Pode dar a sua opinião. Você pode mandar zap para nós ou pode telefonar para o telefone da Igreja Batista da Freguesia, 3283-6047, fazer a sua sugestão, fazer também a sua crítica. Por favor, inscreva-se aí no canal, isso vai nos ajudar bastante. E se gostou, dê o seu like, isso vai estar ajudando a nossa presença no YouTube, ok? Vamos então agora ver a nossa mensagem deste dia. A nossa mensagem tem como título Gota de Mel. Ela foi inspirada, logicamente, no texto bíblico e também teve a inspiração de um escrito do pastor Hernandes Dias Lopes, esse homem de Deus, que tantas vezes nos inspira com os seus livros. Gota de Mel. Por que esse título para a nossa mensagem? Uma mensagem sobre família. Muito bem. Dizem que há um ditado chinês, e eu sempre pensei que era uma frase de Spurgeon, de Charles Spurgeon, que era um dos grandes pregadores do Evangelho, e ele dizia sempre a seguinte frase: apanhamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Ele se referia ao efeito das nossas palavras sobre as pessoas. Mais vale uma palavra doce, uma apenas a uma pessoa, do que uma grande quantidade de palavras críticas sobre essa mesma pessoa. Conseguimos tirar o melhor de uma pessoa muito mais com uma gota de mel do que com um barril de fel. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Nenhum de nós já viveu uma situação como esta situação que nós estamos vivendo. Situação de afastamento social, situação de reclusão nas suas casas, a família ali reunida permanentemente, já estamos nisso há alguma coisa em torno de 2 meses. E a maneira como nós nos comunicamos em família vai definir se nós teremos um relacionamento familiar saudável e feliz ou não. Se nós despejamos barris de fel dentro da nossa casa, nós vamos comprometer os relacionamentos. Certamente que muitos relacionamentos têm sido comprometidos por causa dessa obrigatoriedade longa de vivência junto. Muitos relacionamentos têm sido abalados pelos barris de fel. Talvez você esteja pensando, será que eu já derramei fel? Sabe o que é fel? É um produto amargo. Será que eu já derramei fel dentro do meu relacionamento e da minha casa? Ou será que eu tenho dado gotas de mel dentro do meu relacionamento? Com esse longo confinamento causado pelo Covid-19, um dos países que tem trazido muitas informações é a China. A China teve um enorme aumento dos pedidos de divórcio depois do confinamento. As pessoas ficaram muito tempo juntas em casa, estressadas, nervosas. Houve um grande aumento desse pedido. Há uma cidade na China chamada Xi'an, uma cidade grande de 12 milhões de habitantes, e ela teve tantos pedidos após a quarentena que não havia mais horários nos cartórios para pedir divórcio. Eles tinham que marcar os horários muitas semanas na frente. Uma jovem chamada G, de 29 anos, lá na China, deu entrevista para a BBC News no Brasil e ela disse que o grande tempo sob o mesmo teto, sob estresse, incerteza sobre o futuro, trouxe medo e conflito. Uma outra mulher chamada Li Jiashang,
escritora chinesa deu entrevista a essa mesma emissora e ela disse o seguinte: é verdade também que os casamentos que sobreviverem à quarentena devem seguir em frente ainda mais fortes. Mas a realidade é que houve um grande aumento dos pedidos de divórcio. Há um texto na Bíblia, que está em Provérbios 18, 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, no poder da palavra. Aquilo que nós dizemos, como nós dizemos, vai definir muito da vida ou da morte dos nossos relacionamentos. A maioria dos conflitos dentro dos lares são gerados por deficiências no processo de comunicação dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos interpessoais. E eu gostaria de conversar com vocês hoje, à luz da Bíblia, como estabelecer ou como reestabelecer uma boa comunicação dentro do lar. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Livro de Tiago, no capítulo 1. Você pode abrir. Ok? Abrindo aí. Tiago vem antes de 1 Pedro. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Preste bem atenção nesse versículo. Ok? Vamos lá. Tiago 1, capítulo 19, que vai nos dizer o seguinte: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem ou toda mulher, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse texto é uma palavra de grande sabedoria. Grande sabedoria. E nós vamos agora estabelecer, para restabelecer ou para estabelecer e reestabelecer uma boa comunicação no lar, nós vamos pensar nisso. Vamos ver 5 pontos importantes para restabelecer uma relação que esteja conflitada dentro do lar. Primeiro, ouça mais as pessoas e ouça também as pessoas com mais atenção dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Na realidade, nós sempre precisamos muito que alguém nos ouça. Esse texto de Tiago que nós lemos diz assim, seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Esteja preparado. Esteja à disposição para ouvir as pessoas. Ouvir seu esposo, ouvir sua esposa. Faça isso por amor. Tenha tempo para ouvir as pessoas dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu casamento. Tenha tempo para ouvir a pessoa amada. Tenha tempo para agradá-la. Tenha tempo para compreender a sua pessoa amada. Ouvir o outro é como declarar a outra pessoa: olha, você tem valor para mim. Quando a gente ouve alguém com atenção, é como se nós disséssemos isso para essa pessoa. Ou como se nós disséssemos para essa pessoa: você tem prioridade para mim. Por isso eu estou dando atenção, eu estou ouvindo você. Na realidade, a gente só consegue construir uma ponte de comunicação com a outra pessoa falando a essa pessoa e ouvindo essa pessoa. Se nós não falamos e não ouvimos, em vez de construir uma ponte, nós acabamos construindo um muro entre duas pessoas. Quando Tiago, nesse texto que nós lemos, inspirado por Deus, escreve: seja pronto para ouvir, esse pronto é a palavra grega taxis. E é interessante que a palavra taxis é a palavra que acabou gerando a palavra que nós usamos hoje no cotidiano, a palavra táxi.
E táxi é um carro pronto a nos atender logo que nós chamamos. Tem tudo a ver. Seja pronto a ouvir. Então, queridos, ouçam mais as pessoas da sua casa. Ouçam com boa vontade. Ouçam com paciência. Nós precisamos ouvir as pessoas da nossa casa. Um segundo ponto é: fale com as pessoas da sua casa, mesmo dentro desse momento difícil, fale com mais amor, fale com mais gentileza, fale com mais amor. Tão importante quanto aquilo que a gente fala é como a gente fala, a maneira como falamos. Falar na hora certa, falar com a pessoa certa, falar com a motivação certa, falar com o tom certo. Nós precisamos aprender isso. Como é fácil a gente se perder nisso e acabar perdendo a paciência. Isso é uma lição para todos nós, para mim, para você. Fale, mesmo que seja a verdade, não como quem apedreja o outro. Nós não podemos apedrejar as pessoas com palavras e dizer: não, mas eu sou sincero, eu sou franco. Não. Se você apedreja uma pessoa com as suas palavras, você não é franco, você é grosso, você é grossa. Nós precisamos falar com mais amor. Nós não podemos falar como quem quer esmagar o argumento do outro. Isso seria uma guerra e não um casamento ou uma relação entre pai, filho, irmão, irmã. Fale com amor. Tiago, nessa situação, inspirado por Deus, ele diz que nós devemos ser tardios no falar, nesse texto que nós lemos em Tiago 1,19. Paulo, também inspirado por Deus, lá em Efésios 4,15, vai prevenir que nós devemos usar a verdade em amor. Nós não podemos usar a verdade fora do amor, quanto mais dentro da nossa casa. É um termo duro, mas vomitar palavras acaba sendo uma maneira de ferir quem nós mais amamos. E fazemos isso com a nossa língua. Quando Tiago, aqui que escreveu o texto que nós estamos lendo, quando ele escreveu e quando ele disse a expressão que sejamos tardios no falar, ele também vai usar uma palavra grega, que é a língua mãe ali da construção do texto do Novo Testamento, a palavra brades, que esse brades define pessoas que raciocinam lentamente. Então ele está dizendo tardios no falar, ou seja, fale de forma lenta, pense de forma lenta, no sentido de que não fale tudo que lhe vem à cabeça. Existe uma expressão filosófica, mas muito interessante, que diz assim: aquele que ama não diz tudo o que pensa. Você não tem que dizer tudo que lhe vem à cabeça, escolha a forma de falar. Você deve pensar bem antes de falar. Raramente a gente se arrepende daquilo que a gente deixou de falar. Normalmente a gente se arrepende daquilo que a gente fala. Depois que fala, não tem mais jeito. Então, o que eu quero deixar é que tenha domínio próprio. Fale com amor quando você tiver que falar. Essa foi a segunda questão. Mas a terceira questão, além de falar com amor, além de ouvir mais e ouvir com atenção, uma outra questão é elogie as pessoas à sua volta mais generosamente. Queridos, um elogio bem sincero, ele vale mais do que 1000 críticas, mais do que 1000 críticas. Daí aquela expressão que eu usei no início da nossa palavra de dê gotinhas de mel, gotas de mel. Elogie. Nós precisamos ser encorajados. A vida é dura, como nós precisamos encorajar pessoas e ser encorajado por pessoas também. A nossa alma parece que necessita de cura, carece de cura,
das dores da vida. E isso tem que vir dentro do nosso lar, dos nossos relacionamentos. A Bíblia diz que Deus juntou homem e mulher, Ele instituiu a família para que homem e mulher se ajudassem mutuamente e em família ajudassem uns aos outros. A família precisa ser um ambiente de acolhimento das pessoas. Precisa ser um ambiente de consolação, precisa ser um ambiente em que as pessoas da família tenham vontade de voltar no fim do dia. Elas tenham alegria de permanecer. Ali haja também ensino, amizade, afeto, onde as pessoas sejam valorizadas não pelo que elas podem produzir, mas que elas sejam valorizadas pelo que elas são. A nossa casa precisa ser um lugar de amor e de esperança. É onde um marido pode chegar para sua esposa e dizer aquilo que está lá em Cantares 4:7. Cantares 4:7 tem uma declaração de amor linda que diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Alguém vai dizer assim: mas pastor, não há essa pessoa sem defeito. Eu sei, todos nós temos algum defeito. Mas a questão é que quando nós amamos uma pessoa, nós nos concentramos nas virtudes dela. Nós precisamos nos concentrar nas virtudes. Nós verbalizamos essas virtudes e não os defeitos. Isso é ter um relacionamento de amor, elogiar com franqueza em amor. O texto bíblico vai nos ensinar que o amor é capaz de encobrir uma multidão de pecados. Isso está em 1 Pedro 4:8. Então, eu digo a você, elogie com amor. Um quarto ponto, e penúltimo, é o seguinte: perdoe as pessoas da sua família com compaixão. A compaixão é colocar e sentir o que o outro sente. Tenha compaixão. Quando nós temos conflitos, quando nós vemos pessoas quebradas e alquebradas pelos seus problemas e pelos seus defeitos até, porque nós nos sentimos assim tantas vezes, é preciso ter compaixão dessa pessoa. Perdoe com compaixão. Colossenses 3,13 diz o seguinte: perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor Deus nos perdoou. Faça isso. Perdoe as pessoas da sua família. É importante pensar que nós temos que dispensar perdão para as pessoas da nossa família, para aqueles a quem nós amamos. E como não há famílias perfeitas ou relacionamentos perfeitos, toda família precisa aprender a exercer o perdão. Talvez você esteja vivendo conflitos na sua casa, talvez você esteja magoado, talvez você tenha magoado. Gente, é hora de exercer a capacidade do perdão. Numa casa, numa família, num relacionamento, se não houver renúncia, se não houver investimento no outro, se não houver perdão, não há relacionamentos saudáveis, muito menos duradouros. Eu conheci uma mulher há muitos anos, que ela me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela me disse assim: pastor, quando alguém me faz algum mal, eu mato. Claro que ela não se referiu a assassinar ninguém, mas quando alguém fazia algo que a magoava ou fazia algo que a decepcionava, na mente dela, ela matava aquela pessoa, não importa quem fosse. Me lembro dessa frase dita por essa mulher. Como vai se manter relacionamentos dentro de um casamento, dentro de uma casa, se nós matamos pessoas? Há outros que dizem assim: pastor, eu perdoo, mas eu não esqueço. Não dá para ser assim. Claro que nós não vamos esquecer, não vamos ter uma amnésia, mas lembre que Deus tem uma memória muito melhor do que a sua. Mas Ele diz, através do profeta, lá em Jeremias 31:34, o seguinte: pois te perdoarei dos teus pecados, jamais me lembrarei. É claro
que Deus vai lembrar. Deus é perfeito, Deus é capaz de todas as coisas, Ele não vai esquecer nunca, mas Ele vai tirar da sua mente, Ele vai tirar da sua conta aquele mal. E nós precisamos aprender isso com Deus. Eu perdoo sim. O perdão, na realidade, entenda, é extremamente urgente dentro das famílias. O perdão deve ser completo, o perdão deve ser incondicional, como Jesus fez conosco. Jesus nos perdoou de forma incondicional. Queridos, é através do perdão que nós podemos reconstruir um relacionamento quebrado. Só através do perdão. E com isso, nós podemos voltar a ter novos sonhos. Perdoar. Último ponto para quem quer restabelecer ou estabelecer relacionamentos saudáveis na sua casa, nesse tempo tão difícil, de tanto estresse, de conflitos tão facilmente elaborados, é o seguinte: cultive um relacionamento com Deus. Porque todas essas empreitadas que nós estamos falando, essas tentativas, essas buscas de perdão, de amor, de ouvir, de perdoar, elas passam pela bênção de Deus na nossa vida. Busque a Deus na sua vida. Cultive um relacionamento com Deus. Eclesiastes 4:12. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Abra lá. Eclesiastes 4:12, um pouquinho depois de Salmos. Ok? Eclesiastes 4:12, esse versículo tão conhecido, diz algo muito interessante, que você certamente conhece, mas é muito bom. Eclesiastes 4:12 diz o seguinte: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aí a gente está se referindo, dentro de uma licença poética, ao cordão de 3 dobras como o casamento. Aí você vai dizer, poxa, mas o casamento só tem 2, marido e mulher. A terceira dobra é Deus. E essa terceira dobra, que é Deus, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família, é sempre a dobra mais forte, por isso ela é tão fundamental. Salmo 127:1 vai dizer que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deus tem que estar nesse negócio. A última e talvez a mais importante forma de cultivar bons relacionamentos ou de restabelecer relacionamentos dentro da sua casa é cultivar um relacionamento profundo com Deus. Nada pode substituir a sua relação e a relação da sua família com Deus. Eu gostaria de contar uma breve história para encerrar essa nossa palavra. Essa história eu ouvi alguns anos atrás, que foi um depoimento de um ex-alcoólatra, um homem que vivia completamente distante de Deus, nos seus vícios, na sua vida. Ele era daqueles ex-alcoólatras brigões, sabe? O que o pessoal costuma chamar do bêbado leão. Ele era um ex-alcoólatra brigão. Mas esse homem, que tinha grandes conflitos, estava destruindo o seu lar, esse homem encontrou Jesus na sua vida. A história conta que ele um dia ouviu a palavra de Deus, mesmo um tanto embriagado. E ele conheceu Jesus e recebeu Jesus no seu coração como seu Salvador. Mas ele tinha os amigos da bebedeira do passado. E um dia ele encontrou um amigo de copo dos tempos antigos. E esse amigo de copo, conversando com ele, chamou: vamos tomar uma? E ele disse: não, não vou. Eu mudei. Eu aceitei Jesus na minha vida. E aí aquele homem que encontrou com ele riu, achou graça, e disse: rapaz, você agora é crente? E você acredita nesse negócio de crer em Jesus? Você não mudou nada, rapaz, você não mudou nada, você acredita nisso? E aí aquele homem disse assim: olha, eu quero dizer uma coisa para você. Bem, lá em casa, a cachaça que eu gastava, e não era pouca, agora virou comida.
agora tem comida lá em casa. Aquela pancadaria que tinha na minha casa, agora virou carinho, depois que eu aceitei Jesus. O medo que a minha família sentia, e o medo que eu sentia também de ser rejeitado, agora virou paz na minha casa. E as brigas da minha casa, elas viraram amor. Sabe de uma coisa? Eu creio sim. Esse homem foi transformado pelo poder de Deus na salvação em Jesus Cristo. Cultive bons relacionamentos na sua casa. Dê gotinhas de mel. Amém? Nós podemos orar juntos. Você pode buscar transformação na sua casa. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Eu não sei o que se passa na casa ou nas casas desses que estão nos ouvindo. Talvez haja conflitos, Senhor. Talvez as coisas estejam por um fio. Talvez alguns já estejam fora de casa. Talvez só estejam em casa pela necessidade do confinamento. Não sei. Mas a minha súplica é que o Senhor fale ao coração e à mente dessas pessoas. Que eles possam começar a destilar gotas de mel e não mais barris de fel. Que eles possam ser bons ouvintes. Que eles possam ser perdoadores. Que eles possam amar mais. Que eles possam ser aqueles que buscam a Deus nas suas vidas. Que eles possam ter palavras, Senhor, de bênção e não palavra de maldição. E que haja uma transformação, um reestabelecimento da paz, uma reconstrução dos relacionamentos. Porque o Senhor é o Deus que transforma. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês nesse dia e à noite, às 19h30, nós teremos o nosso culto em família. Não deixe de sintonizar e também de contar aos amigos que eles podem ouvir a palavra de Deus através das nossas transmissões. Deus abençoe você e sua família. Até lá.